O incêndio do Hartford Circus foi uma das tragédias mais devastadoras da história dos Estados Unidos. O fogo começou rapidamente na tenda principal, lotada com cerca de 7.000 espectadores, a maioria mulheres e crianças. A combinação de uma estrutura altamente inflamável e o pânico generalizado resultou em 168 mortes confirmadas, além de centenas de feridos, deixando marcas profundas na cidade de Hartford e na história da segurança em eventos públicos. Anos depois, um adolescente trabalhador do local confessou ter sido o culpado. E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka e sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Se você é novo por aqui, antes de mais nada, aproveita e já se inscreve, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades, lembrando que a gente tem vídeos novos toda quarta e todo domingo. Então, sem mais falação, bora logo pro caso. Nascido em 1929, Robert Dale Seed teve uma infância difícil, marcada por traumas e uma relação complicada com a sua família. Crescendo entre New Hampshire e Maine, ele era um garoto ansioso e frequentemente ele era alvo de provocações, principalmente por parte dos seus irmãos e colegas da escola. A violência doméstica também fazia parte do seu cotidiano. Segundo ele, o seu pai o punia cruelmente, colocando seus dedos sobre uma chama como uma forma de disciplina. A sua mãe também relatou que ele sofria de pesadelos constantes, tão intensos que o deixavam com medo de dormir. Ainda muito jovem, com apenas 9 ou 10 anos, o Robert começou a sair de casa furtivamente, vagando pelas ruas sem rumo. Em 1950, o investigador de incêndios de Ohio, Russell Smith, conduziu uma investigação em Maine e New Hampshire para levantar o histórico do Robert. E ele descobriu, por meio de algumas entrevistas com familiares e autoridades locais, que entre 1940 e 1946 ocorreram 28 grandes incêndios e 40 menores em um raio de 10 quarteirões da casa da família, em Portland, Maine. Durante o interrogatório em Ohio, em junho de 1950, o Robert confessou ter causado pelo menos 25 a 30 grandes incêndios em Portland entre 1939 e 1946. O comportamento incendiário do Robert começou ainda mais cedo. A sua irmã, Dorothy Thompson, contou a alguns investigadores que, quando era bem pequeno, ele havia iniciado 2 incêndios dentro da própria casa. Curiosamente, apesar de todas essas alegações, o Robert não possuía registros criminais. Além disso, seu desempenho escolar refletia também na sua situação emocional, e ele foi reprovado em todas as matérias da 6ª série, além do seu QI ser avaliado em 78, que é um nível consideravelmente baixo. O Robert Seed, ele ingressou no Ringling Bros em Barnum em Bailey Circus no dia 30 de junho de 1944, enquanto o circo estava em Portland, Maine. Naquele mesmo dia, houve um pequeno incêndio em algumas cordas da tenda do circo, que rapidamente foi extinto sem causar danos ou ferimento. Pouco tempo depois, quando o circo estava em Providence, uma aba da tenda também pegou fogo de forma misteriosa. Esse segundo incêndio também foi controlado a tempo. Mais tarde, em 1950, o Robert confessou ter provocado ambos os incêndios, embora as causas específicas nunca tenham sido completamente esclarecidas. No dia 6 de julho de 1944, cerca de 20 minutos depois do início do espetáculo do circo, começaram a aparecer algumas chamas na parede lateral sudoeste da tenda. Naquele momento, os famosos Great Valendas, conhecidos pelas suas acrobacias perigosas, estavam no palco encantando o público. O líder da banda do circo, Merle Evans, ele foi uma das primeiras pessoas a avistar o fogo. Sem hesitar, ele ordenou que a banda do circo começasse a tocar a música The Stars and Stripes Forever, que é uma melodia tradicionalmente usada pelo circo para alertar sobre situações de emergência. O mestre de cerimônias, Fred Bradna, tentou acalmar a multidão, pedindo que saíssem de forma organizada. Ele repetiu várias vezes que não havia motivo para o pânico, mas o sistema de som acabou parando devido à falha na energia elétrica, tornando suas palavras inaudíveis. Então, enquanto isso, Bradna e os acomodadores lutavam para manter a calma e direcionar as pessoas
para saídas, porém o crescente desespero tomou conta da plateia. Em meio à fumaça e às chamas, o pânico se instalou e a multidão começou então a correr em todas as direções, tornando impossível controlar toda a evacuação do circo. A estimativa é que tinha pelo menos 7.000 pessoas presentes, entre crianças, adultos, homens e mulheres. Segundo estudos, é comum que a reação das pessoas em inícios de incêndio ou algum desastre natural seja de ignorar o perigo, continuar fazendo os seus afazeres, as suas atividades, até que comece de fato a piorar a situação. E foi isso que aconteceu lá. Enquanto a banda tocava, algumas pessoas que estavam presentes viram as chamas, que foi a história de um detetive que estava presente. Ele viu a chama aparecendo, só que ele tinha confiança de que logo seria apagado. O incêndio começou em uma das paredes laterais da grande tenda, não no teto. As paredes laterais, ao contrário do teto, impermeabilizado com parafina e gasolina, não eram tão inflamáveis, porque não tinham sido tratadas com o mesmo material. Alguns baldes de água, que eram conhecidos como baldes de fogo, estavam também estrategicamente posicionados sobre as arquibancadas, para conter possíveis acidentes, como cigarros que pudessem incendiar a grama ou coisas do tipo. Quando as chamas foram avistadas, 3 porteiros correram então para pegar esses baldes de fogo do lado norte do local. Havia 4 baldes, cada um contendo cerca de 4 galões de água. Rapidamente eles jogaram toda a água no fogo, mas não conseguiram contê-lo. As chamas já estavam na altura dos olhos, cerca de 1 metro de largura e 1,5 metro de altura. E elas começaram a se espalhando cada vez mais. Em um esforço desesperado, os porteiros tentaram derrubar a parede lateral para evitar que o fogo se alastrasse, mas já era tarde demais. As chamas conseguiram chegar ao teto da tenda. Como eu disse, era altamente inflamável. Enquanto isso, o público reagia de maneiras diferentes. Algumas pessoas começaram a sair assim que perceberam o fogo, mas muitas outras não entenderam imediatamente a gravidade da situação. Para algumas, parecia que aquilo fazia parte do espetáculo. Elas estavam ali para se divertir e demoraram a perceber a grande ameaça que estava acontecendo. Algumas pessoas acreditaram que algum funcionário do circo certamente resolveria esse problema, antes que ele atrapalhasse o show. Nesse momento, o incêndio já havia tomado o telhado da tenda e a terrível realidade finalmente se impôs. O que começou como uma pequena chama inofensiva se transformou em uma tragédia em questão de minutos, deixando o público em pânico e o circo à beira do caos. Os que estavam mais próximos da chama conseguiram fugir primeiro, principalmente quem estava nos assentos baixos. Eles conseguiram correr em direção à entrada dos artistas e tudo foi muito mais fácil. Outros que iam demorando começaram a cair, a serem pisoteados por quem estava em pânico, e principalmente quem descia dos assentos altos. Devido ao desespero, muitas dessas pessoas ficaram presas nos espaços entre os assentos, sendo esmagados pela debandada que vinha a seguir. Algumas pessoas ficaram ali congeladas, como se nada tivesse acontecendo. Algumas crianças pulavam nos braços das pessoas que estavam do lado de fora, tentando pegá-la. Outras deslizavam na parede como se fosse uma rampa. Muitos homens arriscaram suas próprias vidas, tentando ajudar e salvar o máximo de pessoas que eles podiam. Algumas crianças que escaparam acabaram morrendo porque voltaram para procurar os seus pais, que ficaram no incêndio. A parafina que revestia o teto da tenda não apenas queimou, ela derreteu e caiu sobre as pessoas, causando queimaduras muito graves e irreversíveis. Dentro daquela estrutura em chamas, o calor era tão intenso que parecia que o público estava preso dentro de uma grelha. A maioria das vítimas não foi consumida diretamente pelas chamas, mas foi literalmente cozida pelo calor que irradiava de cima desse circo. À medida que o fogo se espalhava rapidamente, muitos perceberam também que as saídas estavam congestionadas e que nunca conseguiriam escapar por ela. Em um ato de desespero, algumas pessoas até correram para o topo das arquibancadas e pularam para a parte de fora. A queda de cerca de 3 a 4 metros não parecia tão alta em comparação ao perigo das chamas, mas causou também ferimentos muito graves. Muitos quebraram tornozelos, ficando imóveis e vulneráveis, enquanto outros a pular caíam sobre eles, agravando ainda mais a situação. Outros tentaram escorregar pelos postes da tenda, mas a pressa e o pânico resultavam em mãos e braços arranhados, feridos
queimado. Ainda assim, alguns conseguiram escapar rastejando por baixo dessas paredes laterais da tenda. Entretanto, em muitos pontos, essas paredes estavam amarradas tão firmemente que era impossível passar ali. Homens e meninos, tanto de dentro quanto de fora da tenda, usaram facas para cortar buracos nas laterais, permitindo que mais pessoas conseguissem escapar dali. Enquanto isso, o fogo continuava consumindo tudo no local. E quando a estrutura desabou, ela caiu sobre quem ainda tentava sair dali, quem estava preso, selando completamente seus destinos. Alguns sobreviventes depois relataram que os gritos que eles ouviam, eles pensavam ser de animais presos, o que os atormentariam para sempre. Mas os animais não estavam lá, eles haviam sido removidos para a segurança das pessoas e tudo mais, antes mesmo do espetáculo começar. As equipes de emergência chegaram às 2h44 com as primeiras viaturas lançando mangueiras em direção ao incêndio, porém a intensidade do fogo era muito alta, tanto que foi necessário estender mais de 300 metros de mangueira até um hidrante próximo. A cena dentro da tenda era algo indescritível. Alguns dos sobreviventes só escaparam porque caíram primeiro, sendo protegidos por uma pilha de corpos sobre eles, o que acabou bloqueando o calor intenso. Ao contrário de muitos incêndios, onde a principal causa da morte é a inalação de fumaça e gases tóxicos, que foi o que aconteceu aqui no Brasil, as vítimas desse desastre morreram queimadas. A intensidade do fogo era tão devastadora que muitos corpos foram carbonizados, além do reconhecimento ser impossível. Em alguns casos, mães segurando seus filhos foram encontradas fundidas em um único bloco de ossos e tecidos carbonizados. A dor de identificar as vítimas recaiu sobre as famílias que enfrentaram a terrível tarefa em um arsenal local. Os corpos eram separados entre masculinos e femininos e incertos. As crianças formavam um grupo à parte. Para muitos, a identificação só foi possível por meio de prontuários odontológicos, já que as altas temperaturas destruíram quase tudo. Curiosamente, mesmo com o calor extremo, as obturações dentárias resistiram, ajudando a trazer um pouco de respostas para algumas das famílias devastadas. O incêndio do circo Hartford resultou em uma tragédia sem precedente, com pelo menos 168 mortes confirmadas e mais de 700 feridos tratados. No entanto, acredita-se que o número real de vítimas seja ainda maior, devido à falta de registros precisos, restos mortais não identificados e presenças de pessoas que não procuraram atendimento médico depois do desastre. Entre os sobreviventes notáveis estavam Eunice Groke, The Flying Valendas, o ator Nelson Reilly e a atriz Jen Miller e o palhaço Emmett Kelly. Apesar de terem escapado, o trauma permaneceu. Décadas depois, sobreviventes como Carol Tillman Parrish ainda lembravam um cheiro terrível de carne queimada, um dos muitos horrores daquela tarde fatídica. A vítima mais conhecida pelo incêndio do circo foi uma jovem, loira, de vestido branco, que ela foi apelidada de Pequena Senhorita 1565, que era o número atribuído ao seu corpo no necrotério. Apesar do seu rosto ter sido amplamente divulgado em revistas, campanhas, jornais, a sua identidade nunca foi descoberta. Ela foi enterrada sem nome no cemitério Northfield, onde há inclusive um memorial para as vítimas do circo. 2 policiais, os sargentos Thomas Barber e Edward Lowe, dedicaram suas vidas decorando seu túmulo com flores, principalmente em datas comemorativas. Após a morte desses homens, uma floricultura local continuou a honrar a sua memória até hoje. Várias investigações foram feitas e o Robert, que era empregado do circo, confessou então ter ateado fogo no local. Segundo ele, além disso, ele também provocou entre 25 a 30 grandes incêndios, como eu disse, entre 1939 a 1946, e disse que é responsável pela morte de 4 pessoas. O seu primeiro assassinato teria sido uma menina chamada Barbara Driscoll, de 9 anos, onde ele a espancou com uma pedra até a morte após uma crise de raiva. Depois ele teria matado um garoto japonês de 12 anos estrangulado em uma praia e outras 3 vítimas que não foram identificadas. De acordo com o Robert, no dia do incêndio no circo, ele teria sonhado que um índio americano montado em um cavalo em chamas disse para ele atear fogo no local. Depois disso, sua mente ficou em branco e quando ele percebeu, o incêndio já havia começado. Ele desenhou também vários dos sonhos bizarros que ele teve ao longo do tempo.
Em novembro de 1950, ele foi condenado por acusações não relacionadas ao incêndio e ele foi sentenciado a 44 anos de prisão. Como ele tinha um histórico de doença mental, os investigadores do caso não acreditam que ele realmente tenha sido o responsável pelo incêndio. E nem foi possível também provar que ele realmente estava no local quando isso aconteceu. Ele tinha menos de 16 anos na época do caso. Depois de um tempo, em uma outra entrevista, ele negou, dizendo que não foi ele que ateou fogo no local. O Robert morreu em 1997 e nunca soube se realmente ele era o culpado ou se era apenas algo de sua cabeça. E se ele não foi o culpado pelo incêndio do circo, nunca foi descoberto o verdadeiro criminoso. O incêndio teve consequências profundas que afetaram toda a legislação, a segurança em eventos públicos e a própria comunidade de Hartford. Entre os principais impactos estão a proibição do uso de parafina e gasolina para impermeabilizar as tendas, exigências de saídas de emergências adequadas, inspeções regulares, tudo que até então não existia. O circo enfrentou também múltiplas ações legais, resultando em acordos para compensar as famílias das vítimas. A empresa pagou cerca de 5 milhões de dólares, equivalente a mais de 70 milhões de valores atuais. Alguns trabalhadores do circo foram inclusive acusados de negligência, embora muitos deles tenham recebido penas reduzidas ou perdão com base na cooperação durante toda a investigação. Depois disso, muitos circos também abandonaram as tradicionais lonas tratadas com materiais inflamáveis, optando por locais mais permanentes ou outros tipos de estruturas menos perigosas. As vítimas foram homenageadas com um memorial no cemitério Northwood, como eu disse, incluindo a pequena senhorita 1565, cuja identidade permanece desconhecida até hoje. O desastre trouxe também uma maior consciência pública sobre segurança em grandes eventos, levando governos e organizadores a priorizarem medidas preventivas em todas as áreas de entretenimento. Essas consequências moldaram os padrões de segurança que são seguidos até hoje. Então, foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse caso. Trouxe o máximo de detalhes que eu encontrei sobre. E lembrando, se você é novo aqui no canal, aproveita e já se inscreve, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. E é isso. Muito obrigada, valeu e tchau, tchau.